Em Curitiba, pontualmente 2 horas da tarde, na ensolarada Curitiba. Tribunal da Notícia. Muito boa tarde, amigo ouvinte, muito boa tarde, amiga ouvinte. Começando mais uma semana, graças a Deus, todos nós juntos aqui no Tribunal da Notícia, o seu programa de informações e notícias relacionadas a júris, julgamentos e demandas judiciais aqui em Curitiba, no Paraná e também no Brasil. E hoje um assunto que eu gostaria muito de chamar todos vocês que estão nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook e também nos ouvindo pelo AM, pelo FM, a participar com a gente. Afinal de contas, Marco Velho, quem nunca teve uma demanda judicial envolvendo vizinho, condomínio, tudo isso? Esse é o assunto do dia. Na Banda B, Tribunal da Notícia, com Ricardo Vilches. Hoje nós estamos recebendo aqui a advogada Heloíse Jori, que é especialista em direito imobiliário. O Marco Velho já está fazendo uma consulta, calma que vai chegar a sua vez. Deixa eu fazer as minhas consultas aqui particulares. Depois nós vamos para você, Marco Velho. Doutora Heloíse, muito boa tarde, obrigado pela presença da senhora aqui hoje. Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os ouvintes, todas as ouvintes aqui da Banda B, quem está nos acompanhando pelas redes sociais. Um prazer estar com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem de experiência, do que a gente já viu na prática, num assunto que realmente todo mundo está envolvido, né? Então, eu só queria entender primeiro, uma especialista em direito imobiliário. Isso tem a ver com defesa do consumidor também? Nada a ver? Explica um pouquinho, só essa curiosidade. Então, direito imobiliário, a gente vai atender algumas demandas relacionadas a imobiliárias, né? Condomínio, a parte de construtoras, construção civil, a parte de aquisição de propriedades, não só em processos judiciais, mas na consultoria também, né? Aconselhando para compra e venda. Não necessariamente tem a ver só com o direito do consumidor, mas vai estar interrelacionado ali em algum momento. Tá. No escritório onde a senhora trabalha, qual é a maior demanda que surge nesse campo? Hoje nós atendemos imobiliárias, construtoras e também atendemos condomínios, né? Síndicos, no caso, que nos procuram para consultoria, e atendemos também o cliente pessoa física, né? Alguém que quer comprar um imóvel, ou que está vendendo seu apartamento, está fazendo uma permuta, ou quer um auxílio ali para uma orientação. Puxa, o que eu poderia fazer aqui de investimento? Então a gente auxilia ali no que a pessoa nos pede. Vamos começar com os pepinos? Vamos falar das demandas do dia a dia. O que mais que a senhora recebe no escritório da senhora? Aquelas demandas do dia a dia envolvendo vizinhos, síndico e condômino, o condomínio. Olha, o que a gente tem bastante assim em condomínio é consulta sobre como lidar com os problemas que vão acontecer. É barulho, é cachorro, é criança fazendo barulho, é o uso de áreas comuns, se pode alocar ali via aplicativo, né? Se não pode, até onde que o inquilino pode participar da assembleia, se pode, se não pode, se pode votar, se não pode. Então a gente tem assim uma demanda bastante variada em relação à parte condominial. Vamos começar com barulho? Vamos. Que Curitiba tem uma particularidade, né? Quando a gente fala em condomínio, vem muito aquela coisa de um prédio alto, várias torres, ou uma torre única, mas vários moradores. Só que aqui em Curitiba você tem aqueles terrenos grandes, onde sobrados foram construídos, e normalmente nesses condomínios você tem 4, 5, 6 sobrados. Isso é caracterizado como condomínio com regras próprias. Sim. Ou estou falando bobagem, é isso mesmo? Não, é condomínio sim, né? E normalmente ele já tem uma convenção de condomínio, tem um regimento interno que vai disciplinar ali como é que funciona a questão do barulho em especial, né? Qual que é o horário limite para fazer barulho, o que pode e o que não pode, quando utiliza o salão de festas, por exemplo, até que horário que pode utilizar, se pode ter barulho ali ou não, se pode ter banda ao vivo, né? Às vezes a pessoa quer contratar um grupo de pagode ou leva os amigos para tocar violão. Então isso tudo vem regrado nas normas do próprio condomínio. Tá, então é isso que prevalece. É aquela reunião que ninguém vai, mas é nessa reunião que são decididas regras que sobressaem a qualquer outro tipo de legislação, é isso? Mais ou menos. Então vamos lá. A gente tem a legislação municipal, né, que fala a respeito do barulho, que traz a questão dos decibéis, que são permitidos.
A gente tem a previsão no regimento interno. Eu vou interrompendo a senhora, tá? Para uma coisinha de cada vez. É real ou é lenda a história do barulho depois das 10 da noite? É real. Fato. A maioria dos condomínios tem essa previsão no próprio regimento interno, tá? Que poderia fazer barulho até às 10 horas da noite. Alguns flexibilizam até às 11, né? Porque tem morador que utiliza academia e quer colocar ali uma música mais alta, enfim, nos horários mais alternativos. E isso vai depender de acordo com o regimento interno ou com a convenção do condomínio. Regimento e convenção são os documentos que regram a vida ali no condomínio. A convenção vai trazer algumas disposições sobre eleição de síndico, se tem subsíndico, se tem conselho fiscal. E o regimento interno traz as normas do dia a dia. Então, normalmente, essa questão do horário vai estar no regimento interno. Por isso que, por exemplo, uma mudança num determinado condomínio é permitida essa mudança num sábado e no outro não. Exato. Cada condomínio vai ter a sua regra própria e elas podem ser votadas nas assembleias, né? Aí, dependendo, para cada regra, a gente tem um quórum específico para poder aprovar a mudança. Isso tudo vai bastante da análise do condomínio em si. Tá. Barulho tá dando demanda ainda? Porque eu insisto Barulho nisso porque... Dá bastante. Sabe aquela coisa assim de chegar e falar, ô Marco velho, dá para baixar um pouco esse fandango que você tá ouvindo aí, esse Roberto Carlos que você adora? Dá para baixar um pouquinho? Dá, né? Tô dormindo aqui, tô querendo descansar, já deu hora. Quer dizer, essa conversa... Então, quando a gente fala em vida em condomínio, acho que em primeiro lugar tem que prevalecer o bom senso, né? Então, a gente sempre fala no direito que a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Então, a partir do momento que você está incomodando, por óbvio, né? Você deve tentar ali, num primeiro momento, falar, poxa, vizinho, estou aqui tentando dormir, estou no meu horário de descanso, é o único momento que eu tenho, né? A gente tem outras situações, tem gente que tem criança pequena, que não dorme quando tem barulho, tem gente de idade que não dorme quando tem barulho, tem, assim, pessoas que têm dificuldade em dormir com luz, com som. Então, primeiro vale bom senso, né? Tentar ali pedir de uma forma gentil, né? E se você, de repente, não tem intimidade, pedir ali a intervenção do síndico, a ajuda dele para, olha, o vizinho ficou incomodado. Claro que já criam, né? Isso normalmente, coitado, sobra pro porteiro. É o porteiro que fica liga naquela pro porteiro, situação. né? O porteiro liga pro vizinho. Você fala assim, ô porteiro, pô, meu vizinho de novo aqui me dando demanda, dá para você ligar para ele? Pô, mas seu Ricardo, de novo vai sobrar para mim, o senhor sabe que não adianta. Depois o senhor faz a reclamação no livro, né? Exato, faz o grupo do WhatsApp? No grupo do WhatsApp. Então, assim, sempre tem, né? Às vezes, a gente sempre recomenda usar o bom senso, mas tem gente que acaba se irritando, né? Barulho de gente puxando móveis à noite, na casa. Barulho da unha do cachorro, no salto alto. Então, a gente sempre tem, assim, essas consultas de como lidar com essa situação, o que fazer. E como lidar? Como fazer? Vamos lá. Quando é o síndico que vem conversar conosco, então, no primeiro momento, a gente sugere que faça uma conversa amigável ali, né? Com a pessoa que está causando aquele barulho. E que, no caso de ter uma recorrência, ele advirta por escrito no primeiro momento, né? E depois, não sendo resolvido o problema, é possível até aplicar uma multa, desde que ela esteja prevista ali na convenção do condomínio ou no regimento interno. Com base na tua experiência, esses casos resolvem, essa primeira análise resolve que percentual mais ou menos? Olha, difícil falar um percentual, mas o que eu posso te dizer? Depende muito da origem do barulho. Digamos assim, né? Um exemplo prático. A pessoa trabalha como DJ e fica ensaiando em casa. Ah, não. Mas acontece. Acontece? Acontece. Então, assim, ultrapassava o horário do que era permitido no condomínio. Isso gera um desgaste para todos os outros moradores, né? Som alto, às vezes, claro, ninguém é obrigado a escutar o mesmo tipo de música que o outro gosta. Então, assim, o síndico acaba tendo que intervir nessas questões, né? Quando é o barulho de um cachorro, por exemplo, às vezes a colocação de um tapete ou o próprio corte das unhas ali, né? O cachorro que fica andando no andar de cima, já vai resolver. Diferente do barulho do latido, né? Que às vezes precisa de uma intervenção de um treinador ou do auxílio de um veterinário. Às vezes é um cachorrinho filhote que fica chorando porque fica o dia inteiro sozinho em casa. Então, tem várias questões que vai ter que analisar no caso mesmo, né?
Mas a gente recomenda sempre que seja tudo feito com bom senso e, na medida do possível, de forma amigável, para que ninguém se sinta constrangido com a situação. Perfeito. E aqueles casos extremos, onde de fato é preciso ali ter a intermediação da justiça? Quais são os casos mais comuns nesse caso? Se a senhora pudesse citar alguns exemplos do que acontece. Na verdade, a gente tem várias possibilidades, né? Esse caso, por exemplo, do DJ, foi um caso que acabou indo para uma discussão judicial e, enfim, ele teve que limitar o horário dele. Tá. Podemos citar esse caso específico? Porque ele era o dia inteiro, todo dia? Como ele trabalhava à noite, ele começava a ensaiar no período da tarde e ia mais ou menos até o horário que ele saía para trabalhar. Tipo? Né? Tipo, meia-noite, às vezes 1h da manhã. Mas aí também não, né? Aí, né? E mesmo durante a tarde, quando o som é muito alto ao ponto de incomodar os outros condôminos, né? Às vezes, hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que está trabalhando home office. Então, você está ali fazendo uma reunião e a música tocando. Você está atendendo um cliente e a música tocando. Então, também causa um certo tipo de constrangimento para os outros moradores. Sim. Lembrando que, claro, todo mundo tem o direito de trabalhar na sua casa, né? Assim como a gente alguns advogados trabalham home office, o DJ também pode ensaiar, mas desde que respeite as normas do condomínio. O que deu a história do DJ? A gente ainda não teve não está encerrado, né? Mas qual é o pedido? Se a senhora puder falar também. Não, o pedido é só para que ele interrompa, né? O som no horário do condomínio. 10 horas da noite. E que durante o período da tarde em que ele esteja ensaiando, ele faça isso num volume mais baixo. Justo, né? Para quem está trabalhando em casa, para quem está na sua casa, não ser incomodado. Então, aí vem aquela dúvida, né? O que é considerado volume baixo para a senhora pode não ser volume baixo para mim. E aí, como é que é a aferição do que é volume baixo, do que é barulho, do que não? E aí? Aí, nesses casos, a gente precisa, inclusive, fazer uma perícia, né? Para verificar os decibéis. Então, assim, o assunto vai e escala, né? O ideal mesmo é a gente conseguir matar ali no comecinho, né? Resolver de forma amigável, porque senão os desdobramentos são ruins para todo mundo. Para o morador, para o condomínio, para os vizinhos. Já fica uma situação chata, às vezes a pessoa acaba até saindo do condomínio, né? Mesma coisa com barulho de reforma, por exemplo. Então, normalmente, quando vai ter alguma reforma, o novo morador informa o síndico, e daí o síndico convoca uma assembleia para informar que vai ter uma reforma, pergunta sobre os horários em que pode acontecer a reforma, em que podem ter obras mais pesadas, qual que é a previsão de tempo que vai durar, para que as pessoas consigam se organizar para aquele determinado período de tempo. Por óbvio, né? Todo mundo que quer fazer uma reforma não quer ficar ali amarrado. Claro. Eu quero só uma semana de barulho. Poxa, às vezes teu prestador falta. Né? Às vezes não é nem culpa tua que você não consegue fazer a reforma. Mas você tem que pensar na coletividade. Morar em condomínio é isso, né? Você tem o teu direito, mas tem todo um direito de uma coletividade envolvido também. Nem tudo é bom senso, precisa estar na lei, precisa estar na regra, precisa estar regrado. Essa é a grande verdade, precisa estar regrado. Voltando ao DJ, estou curioso nessa história. Quais as alegações do advogado de defesa? Está no Pequenas Causas? Sim. Qual foi a alegação? O que ele está pleiteando? Na verdade, ele está dizendo que ele está exercendo o direito dele de fazer o uso da unidade autônoma dele. Assim, eu posso usar a minha casa para finalidade, não vou dizer que eu quiser, né? Ela tem uma finalidade residencial, mas hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas trabalham em casa. Entendi, um bom argumento, hein? Porque assim, finalidade autônoma, por exemplo, eu sou jornalista, eu trabalho à noite em casa, né? A minha finalidade autônoma, por exemplo, é redação ali no computador, só que eu não faço barulho, não incomodo ninguém. Só que o cara, ele tem esse detalhe, né? DJ. E aí? A gente espera que a gente ainda chegue num consenso, né? E seja possível resolver, mesmo depois de ajuizada a demanda, via acordo. Vamos acompanhar o caso para... Tem valores de multa envolvidos nessa questão judicial? Talvez esse seja um... assim, veja, é difícil a gente falar sobre um valor, né? Porque nesse caso, não é só o valor da multa, é o valor da indenização, né? Quanto custa o seu sossego? Então já tem essa demanda aí. Quanto custa respeitar o condomínio de uma forma geral, né? E assim, cada pessoa, como você falou, né? O que é barulho alto para você pode não ser para o outro. Mas quanto custa a sua paz? Quanto custa a sua tranquilidade de estar na tua casa e conseguir usufruir de um ambiente tranquilo,
Então, é uma questão bastante subjetiva, né? Ah, que clima terrível também, né? Uma pessoa dessa, ela é vista no condomínio assim, no elevador, tipo, esse é o cara aí. Esse é o cara que tá dando trabalho pra gente. Chato, desagradável. Tem mais exemplos pra gente? Esse foi uma coisa bem específica, eu acho. É bem específico, porque não é comum, né? Mas a gente tem, por exemplo, pessoas que tocam instrumentos musicais, né? Que ficam tocando ali na sua casa, ou ensaiando também, de repente tem uma banda, alguma coisa assim. Então, também, por vezes, causa algum incômodo para os outros moradores, né? Mas judicial mesmo, acho que esse é o mais peculiar que a gente tem de... Cachorrinho e gatinho. O que já foi para a justiça, por exemplo, envolvendo os pets? Esse também é um assunto bem interessante, né? Porque a gente sabe que o condomínio ele não pode proibir a pessoa de ter um animal de estimação em casa. Independentemente do tamanho do cachorro, por exemplo. Quero ter um Rottweiler. Pode ter. Só que o condomínio pode regrar como esse cachorro vai estar circulando ali nas áreas comuns, né? Perfeito. Então, por exemplo, cachorros de grande porte ou cachorros que têm um comportamento mais agressivo, o condomínio pode prever que ele tem que usar a focinheira ali nas áreas comuns do prédio. Perfeito. Pode também determinar que vai ter um elevador específico, né? Você tem que carregar o animal no colo, não pode porque é um constrangimento ilegal, né? Como é que você vai carregar um pastor alemão no colo, né? Um cachorro de uma raça grande. Então você pode ter locais específicos nos quais você pode transportar seu animal. Por exemplo, o elevador de serviço, né? Para não ter aquele elevador que é comum para uso de visita, enfim. Eu já vi em prédios que eu já fui onde tem um recado. Agora eu não sei se é proibido ou se é recomendado que não faça o transporte do seu cachorro aqui no elevador, vá pelas escadas, é mais ou menos essa. Proibir não pode, mas pode dar a recomendação realmente para que vá, né? Mas se o tutor ali, né, do animal quiser utilizar o elevador, ele pode. O condomínio não pode proibir. Pode designar um elevador específico também, como, por exemplo, o elevador de serviço. Outras questões relacionadas a pet, né? Quando o cachorro faz suas necessidades na área comum. Esse é bem complicado, né? Então, tô saindo da garagem, vou entrar no elevador, tem lá um presente deixado no tapete na frente do elevador. Então, o tutor tem que ser responsável também pela limpeza, pela conservação das áreas comuns, todas as vezes em que ele sair com o seu animal de estimação. Eu tenho uma experiência terrível. Hoje eu estou em casa, hoje eu estou tranquilo. Mas eu morava num condomínio, onde praticamente todo andar tinha alguém com cachorro. E era comum em dia de chuva, que nem a gente está passando agora, o cachorrinho dá aquele trabalho, a gente tem aquela necessidade de dar uma voltinha com ele. E você vai aonde? Ali na área verde do próprio condomínio. E ali ele faz ali o xixizinho, faz o cocôzinho dele, mas é de bom tom, acho que é natural fazer o recolhimento. Só que alguém estava fugindo dessa regra, que não era uma regra que estava específica na convenção, no regimento. E era uma pessoa que conseguia fugir fugir das câmeras de monitoramento. Porque eram várias pessoas, você não conseguia ver e o porteiro não ficava 24 horas ali olhando na câmera para saber exatamente de onde veio o cachorro, com aquele cocôzinho, tamanho, nada. Bom, mas descobrimos. E aí foi questionado uma vez, essa pessoa negou, até que veio a imagem realmente fazendo flagrante. E essa pessoa continuava negando. Começamos fizemos a reunião de condomínio, uma delícia que é. Assunto bem fácil de tratar também. Super fácil. Porque aquilo você encontra a pessoa todo dia. Sim. E essa pessoa era minha vizinha de garagem. Não necessariamente de porta, mas na garagem era minha vizinha. E eu estava, nossa senhora, aqui só entre nós, mas eu estava tão pé da vida que eu não conseguia dar bom dia para essa mulher. Mas enfim, decidimos então aplicar multas, junto com o valor da taxa de condomínio. O que aconteceu? Ela parou de pagar o condomínio.
Você vai me perguntar o que aconteceu essa história? Eu posso falar o seguinte: não sei, porque eu mudei. E eu não sei como é que ficou isso. Mas é uma situação bastante recorrente terrível. em condomínio. Porque além de ficar um clima chato, como você falou, né, com o seu vizinho ali, seja de porta, seja de garagem, poxa, o animal é um ser que, ele, assim, é irracional, né? Ele não consegue entender o que ele está fazendo, ele não tem culpa. Culpa tem realmente o tutor, que está faltando com respeito, inclusive, com o restante dos moradores do prédio. Mas a gente sempre fala que o bom senso é melhor, mas aí a gente começa a entender e compreender o papel da justiça. Dá uma demanda, você tem que gastar dinheiro, porque você precisa contratar um advogado, e advogado não é caro, né, doutor? Não é barato, né, doutor? E assim, precisa, e a resposta nunca é no tempo que você quer, que você precisa. Concorda? Na verdade, porque assim, principalmente nessas demandas envolvendo animal, às vezes o condomínio quer proibir, daí a pessoa quer conseguir ali via uma liminar, né? Então ela vai ter que fazer a prova do direito dela, a prova da urgência. E a gente sabe que não funciona assim, né? Essas demandas, principalmente essas demandas envolvendo animal, é bastante complicado. Tem outras questões que também são bem interessantes. Por exemplo, essas de animal, né? Que deixam ali, faz o xixi ou faz o cocô, a gente pode lembrar das questões relacionadas à saúde do animal, né? Então, alguma doença, pulga, né? Poxa, de repente o prédio começa a ter uma infestação de pulga. E aí? Acaba afetando a coletividade, né? Ou um animal que tem alguma doença que pode ser contagiosa. Então, isso são questões lugar de comum, saúde. Crianças que passam por ali. Exato. E mesmo dentro da unidade, tá? Quando, por exemplo, a pessoa não faz a limpeza adequada e o cheiro começa a incomodar os outros moradores. Xixi, né? Que você não leva aquele vidrinho de vinagre. Então, assim, tem várias questões envolvendo a parte de pets em condomínio. Sempre é um assunto bem polêmico e que tem pano para manga, né? Mas, assim, condomínio sempre uma caixinha de surpresas. A gente pode ter, assim, outras questões. A gente falou aqui no cheiro, por exemplo, né? Cheiro ali de não fazer a limpeza, mas tem outros cheiros que incomodam. Por exemplo, cheiro de cigarro. Sim. Bituca de cigarro, que é jogada ali pela sacada e cai no apartamento de baixo. Então, assim, essas também são questões bastante discutidas. Eu, por exemplo, tive um problema de experiência minha em relação ao cheiro de cigarro. Eu morava num prédio em que tinha um duto de ar, no qual eram divididas as janelas dos banheiros, e o meu vizinho fumava dentro do banheiro dele e o cheiro passava para o meu apartamento, por causa do duto. Só que chegou ao ponto de que a gente não conseguia ficar em casa, porque impregnava na roupa, impregnava nas cortinas, impregnava na roupa de cama. Então, assim, eu ia sair, eu ia tirar a roupa do armário estava fedendo cigarro. Mas a senhora identificou na hora de onde estava vindo? Na hora. Não tinha como ser diferente, porque eu morava no térreo. Entendi. E aí? Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi conversar com a síndica, né? Porque nesse caso, meu vizinho era inquilino. Então, ele alugava o apartamento. E o que a síndica fez? A síndica conversou com a proprietária do apartamento. Falou, olha, está acontecendo essa situação. Então, se você puder conversar com os seus inquilinos, enfim. Não fizeram nada. Continuaram fumando. O cheiro continuou. Mas a mensagem chegou até o... Chegou. Tá. Não mudaram ali a atitude, continuaram fazendo da mesma forma. Eu informei novamente a síndica. Falei, olha, passou um mês, continua a mesma coisa. A gente não está conseguindo ficar dentro do apartamento. Parece que estão fumando aqui dentro realmente, né? E, poxa, eu quero estar na minha casa, eu quero ter o direito de estar ali na minha casa de forma tranquila, poder descansar. A minha opção é não ser fumante, né? Então, o outro pode fumar na casa dele? Pode, desde que isso não venha afetar o meu direito também, né? Cada um dentro da sua casa e perfeito. Claro. E daí a síndica teve que notificá-los formalmente, eles não pararam e daí ela teve que aplicar uma multa. E a síndica acreditou no que a senhora argumentou? Ela precisou ir ao teu apartamento para sentir? Como é que foi? Eu chamei ela. Eu chamei. Então, em mais de uma oportunidade em que nós chegamos em casa, tanto eu quanto meu marido chamamos ela, falou, olha, vem aqui, entra aqui, você sabe que a gente não fuma, enfim, veja como é que está a situação. E ela realmente constatou que
de fato estava acontecendo. Aí teve a multa. Teve a multa e eles acabaram se mudando do prédio. Então foi É aquela coisa, né? Fica uma situação chata. super. Parece ser tão simples a resolução. Pois é, fecha a janela. Pois é. A janela não precisa se fumar exatamente ali na mesma janela que compartilha, né, com outro apartamento. E é engraçado esse hábito de quem fuma também, né? Nas empresas, dependendo da empresa, você até não tem um fumódromo, né? Porque isso até está sendo desestimulado. Aí a pessoa, o fumante, é obrigada a sair desse lugar, dependendo do prédio, tem que descer até o térreo, procurar um lugar no quarteirão para fumar. Quer dizer, a pessoa entende. Existem regras. Hoje a nossa legislação com relação ao fumo está bem rígida contra o fumante para desestimular. Em casa não dá. Tem mais alguns exemplinhos? Mais uns exemplos para a gente? Pensar, que a senhora falou de cachorro, de barulho de cachorro, xixi, falou de cocô de cachorro, também falou de barulho do DJ, e agora é essa do vizinho do cigarro. Tem mais algum outro que dá para a gente contar, um caso prático também? Vamos pensar aqui quando o apartamento é alocado, né? Então tem o inquilino que está morando lá no apartamento e no contrato de locação é repassada para ele a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais. Certo. E o inquilino para de pagar. Certo. Então, o que acontece nesse caso? Então, ou o síndico ou a administradora de condomínio vai entrar em contato com o proprietário. Tá. Né? Porque quem responde perante o condomínio é o dono da unidade autônoma. Então, ele vai avisar ali o proprietário que não está sendo feito o pagamento. E o proprietário, via imobiliária, caso haja intermediação na locação, ou conversando diretamente com o seu inquilino, caso a locação seja feita de forma direta, né, entre o proprietário e o inquilino, vai ter que ver como é que vai fazer esse pagamento aí. Não pagou, o condomínio vai executar. Executa o proprietário. O proprietário. Aí o proprietário vem com a ação de regresso. Daí sim ele pode tentar se ressarcir do inquilino, né? Tá. Enquanto isso, esse condomínio que tem churrasqueira, espaço de lazer, tem lá uma piscina, como é que fica esse devedor ou inadimplente? Então, vai depender da previsão daí da convenção do condomínio. Por exemplo, no condomínio em que eu moro, quando você está em atraso com o pagamento das taxas condominiais, você não pode fazer, por exemplo, a alocação do salão de festas. Ou não pode fazer a alocação do espaço gourmet. Então, vai ter que ver como está previsto no regramento do condomínio. Isso vai ser bem caso a caso daí, né? Entendi. A maioria dos condomínios é assim. Se você não estiver adimplente com as taxas condominiais, você não pode fazer uso de algumas das áreas ali. Não vai proibir, claro, a pessoa de usar o elevador, por exemplo, né? Que é uma área comum. Sim. Mas, condomínios que tem ali quadra de futebol que você pode locar. Se você não tiver adimplente, pode ser que você não possa alocar. Salão de festas, espaço gourmet, enfim. Outra coisa, mais uma que eu lembrei de condomínio desse tempo. Nós recebíamos ali a prestação de contas que vinha junto com a fatura. Todos os moradores recebiam uma cópia. E de um dia para o outro nós deixamos de receber nesse informativo quais eram os moradores que estavam inadimplentes. Antes você vinha apartamento 21, 22, 23, 24, 41, 42, 43, 44, adimplente, inadimplente. Então, tal mês, parou de vir esse tipo de identificação e nós perdemos o controle. E aí a justificativa foi o seguinte: não, houve uma recomendação para que tirássemos isso, porque nós estávamos dando publicidade a essa inadimplência, e dever não é crime. Na verdade, a pessoa sofre ali um constrangimento, né, pela situação da inadimplência. E esse constrangimento, ele pode, inclusive, caracterizar um pedido de dano moral. Pois é. Então, é justamente por conta dessa questão. E sabia que depois que nós nos demos conta de que isso era uma regra do nosso condomínio justamente para provocar o pagamento em dia? E funcionava? Que as pessoas não queriam aparecer aos vizinhos com aquela coisa de devedor? Eu acredito. Não é incomum isso, né, até hoje. Mas, de fato, é recomendável que não conste, né, seja no boleto que vem ali da taxa do condomínio. Tem alguns condomínios, algumas administradoras de condomínio que tem o aplicativo também, né, que tem o balancete digital, enfim. E ali também
Alguns deles mostram quais são as unidades que estão com a taxa condominial em atraso ou que estão devendo alguma outra taxa, ou pagamento de multa, por exemplo. Tá. Então, é assunto controverso também. É legal. Vamos falar de Airbnb, mas depois do intervalo, Marco Velho? Bem rapidinho, então, senão ele fica maluco. Você quer fazer pergunta, Marco Velho? Você é síndico ainda? Fala no microfone. Não, eu não sou síndico. Mas você já foi síndico, você já arrumou essas confusões aí? Não, confusão não. Isso é uma pepina gigante. Pepino. Ser síndico de condomínio? Você quero tá mais maluco. saber. Vamos pro intervalo comercial, na volta a gente trata mais desse assunto. Tribunal da Notícia. O aniversário mais Max de Curitiba já começou. Venha para o Zapata Mexican Bar Água Verde e aproveite várias promoções fantásticas que separamos para você. Um ano de Mexican Bar Água Verde. Reservas pelas redes sociais ou site zapatabrasil.com.br. A preservação do patrimônio arqueológico dos nossos povos conta com o apoio da Copel. Nos últimos 60 anos, nossos empreendimentos possibilitaram o estudo de cerca de 1.000 sítios arqueológicos em todo o Paraná e em outros estados do Brasil. Parte desta riqueza pode ser visitada em museus públicos, como o Museu Regional do Iguaçu, onde você pode conhecer mais sobre a nossa história e a nossa cultura. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. O trânsito agora. Boa tarde para você ligado aqui na Banda B, no Batel. Hoje a Rua Bento Viana está parcialmente bloqueada entre a Avenida Presidente Getúlio Vargas e a 7 de Setembro para obras de manutenção do asfalto. Por conta disso, a Avenida Silva Jardim agora tem congestionamento nas duas pistas antes do cruzamento com a Bento Viana. E para quem vai do Batel sentido Rebouças, para fugir dessa lentidão, uma boa alternativa é a Avenida do Batel, que tem o fluxo mais tranquilo. A Vipec, visite uma de nossas lojas, Linha Verde no Pinheirinho, Nicola Pelanda no Umbará e BR-376 em São José dos Pinhais, a lendária do agro. O trânsito agora. Gigante Atacadista é bom de comprar. Vem comprar no Gigante pra você economizar. Óleo de soja 900 ml PET a partir de R$ 6,49. Café lenhador 500 gramas, R$ 8,98. Arroz parbolizado 5 quilos a partir de R$ 13,88. Margarina Qualy 500 gramas, R$ 7,59. Frango congelado R$ 7,97 o quilo. Ofertas válidas para essa segunda e terça. Gigante Atacadista. Preço baixo para sua casa ou empresa. A minha filha vive com o coração dela batendo em um novo peito, com os olhos brilhando em outra pessoa. A minha filha vive levando alegria para uma nova família. Amor para superar. Amor para recomeçar. Quando você autoriza a doação de órgãos e tecidos, respeitando a decisão de um ente querido, faz com que a vida continue. Doe órgãos. Converse com sua família. Ministério da Saúde. Ligado na Banda B, você fica sabendo de tudo. Jornal da Banda B, segunda edição, de segunda a sexta, 3 da tarde, com Cristiano Santos e a melhor equipe de jornalismo do rádio. Rádio Banda B. Banda B 2h33. Tribunal da Notícia. Tribunal da Notícia de volta. Hoje nós estamos falando sobre o direito de todos nós que temos a morar bem e com sossego. Que essa é a demanda que nós estamos tendo aqui na entrevista com a advogada Heloíse Jori, que é especialista em direito imobiliário. Tá surgindo um monte de assunto aqui. A Fernanda acabou de chegar, a colega, falando que ela era vizinha de galo que cantava. E eu lembro que eu tenho um vizinho também agora que também tem um galinho. Graças a Deus não me dá demanda. Eu até acho bonitinho. Mas também não estava na minha janela, que nem estava no teu, né? Todo santo dia às 4 horas da manhã. Aí é complicado, né? Aí não sei. Mas deixa eu voltar aqui a tal do Airbnb. O Airbnb, gente, para quem não conhece, é um aplicativo bem legal. Airbnb é um aplicativo que você coloca à disposição, né? Você disponibiliza o teu imóvel ali para locação, hospedagem. Por exemplo, agora aqui em Curitiba vai ter um show. Tô vendo aqui na capa do portal da Banda B. Coldplay anuncia show em março aqui em Curitiba. Beleza. Estaremos lá. Sim, com certeza. Aí o pessoal vai vir para cá, pessoal de fora aqui de Curitiba, vai querer dormir aqui, ao invés de pagar um hotel que de repente é mais carinho, ou não achou uma vaga, vai ficar num apartamento
que está sendo locado. O dono do apartamento, ele locou só para 1 dia, 2 dias, através desse aplicativo chamado Airbnb. Funciona uma barbaridade. Mas, e aí as regras? Porque tem aquele outro lado. Começa um zangue, sabe, um zanzei de pessoas diferentes, exato, né? Transitando ali no condomínio, quem quer, mora aqui, não mora aqui. E aí? Pode levar cachorro, não pode levar cachorro? Exato. Qual é essa história de vaga, um carro diferente a qual do momento, a sessão da senha para acesso, você vai dando para várias pessoas. De repente todo mundo sabe a senha, exato, né? Coloca a segurança do condomínio em risco. Isso. Então assim, esse é um assunto bem interessante, bem legal. Porque o Airbnb, ele é um aplicativo, né? Ele começou fora do Brasil e aqui ele se disseminou muito rápido, principalmente em cidades turísticas, né? Então, quando as pessoas não conseguiam ficar realmente num hotel, e os proprietários dos imóveis começaram a colocar à disposição esses seus imóveis para também fazer um dinheirinho, né? Sim. Acho que todo mundo que tem o seu imóvel e quer utilizar como uma forma de investimento, ter ali uma rentabilidade, tá ok, tá super perfeito. Mas, quando a gente fala numa vida em condomínio, tem que considerar realmente essas questões de segurança envolvidas, né? E segurança, a gente fala segurança física, do acesso, a gente fala até de segurança sanitária, né? Agora que a gente tinha, por exemplo, quando teve o grande pico da Covid, né? Você pode permitir que outras pessoas venham ficar no apartamento, a rotatividade de pessoas, como é feita ali a limpeza, a higienização, enfim. E essas questões do Airbnb acabaram gerando várias demandas judiciais, né? Então, em 2020, em 2021, a gente teve a análise dessas questões pelo STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Perfeito. E o que o STJ entendeu que seria o mais adequado? Que os condomínios que sentissem que traria ali algum risco à segurança ou que os outros condôminos começassem a reclamar, poderiam proibir a locação via aplicativo. Não só Airbnb, mas outros aplicativos que funcionam do mesmo jeito, tá? E proibir como? Então, aí precisa ter a previsão na convenção do condomínio ou no regimento interno, pode ser votado em assembleia. Perfeito. E daí, por que isso? Porque eles justificam da seguinte forma: poxa, você tem um apartamento, ele tem ali uma finalidade residencial. Ou você tem uma casa em condomínio horizontal, um sobrado, ele tem a finalidade residencial. Quando você começa a fazer essa alocação de curto período, né, não chega a ser uma alocação de temporada, mas é uma alocação bem pequena, você perde a natureza residencial e ele passa a ser uma hospedagem. Né, a natureza de hospedagem. Tá. Então, para você alterar a finalidade do teu imóvel, você tem que ter aprovação na Assembleia. Perfeito. Tá? Então, assim, tem condomínios que, como eu citei, em cidades turísticas ou em cidades do litoral. Vamos pensar aqui no litoral paranaense, Guaratuba, Caiobá. Muita gente faz renda com isso, né? Muita gente compra o apartamento e vive, né, recebendo ali os aluguéis e, de repente, viabiliza um pouco mais via esses aplicativos, né? Porque você pode usar um pequeno espaço de tempo, vai ter ali a limpeza, já está incluído. Então, assim, pode, da mesma forma como pode proibir, a convenção do condomínio ou o regimento interno pode prever as regras para utilização via aplicativo também. Então, é bem interessante, é um tema que ainda está sendo bastante discutido e que precisa ser levado em conta aí na hora de você pensar em colocar o seu imóvel à disposição num aplicativo. Mas, doutor, tudo que a senhora falou para a gente até agora, a gente roda e acaba parando no mesmo lugar de uma forma comum, que é a tal da regra interna, ou convenção, ou acordo, certo? Certo. De uma forma geral é isso. Certo. Só que assim, e normalmente essa regra é aprovada pelas pessoas que participam daquela assembleia do condomínio, certo? Certo. Mas existe um limite? Por exemplo, tem uma discussão que envolve o meu interesse. E numa primeira votação, numa assembleia, eu perdi essa votação. O que eu vou fazer? Eu vou chamar meus vizinhos, meus parceiros, o Cris, o Marco Velho. Vamos lá para a próxima reunião de condomínio, que vai ter uma demanda lá. E a gente vai colocar em votação. E aí a gente vai virar esse placar. Quer dizer, existe uma limitação, existe uma regra com relação a isso também? Ou... Não, na verdade é assim, e é até importante que não tenha. Por quê?
Pode ser que em determinado momento uma determinada proibição faça sentido para o condomínio e daqui 6 meses, daqui 1 ano, não faça mais. Né? Então, vamos pensar, por exemplo, a gente tá focando muito no condomínio residencial aqui, né? Mas, por exemplo, assim, quando a gente fala em limitações e regras e permissões, a gente pode pensar em condomínios de barracões, por exemplo. Outro tipo de locação, né? Então, existem condomínios industriais. De repente, a gente está falando de uma proibição de carga e descarga num barracão, que num momento faz sentido, porque naqueles barracões o produto que está sendo utilizado, vendido, produzido, ou o serviço que está sendo desenvolvido não necessita de carga e descarga num determinado horário específico. Mas pode ser que daqui 6 meses mudem os inquilinos e precise flexibilizar essa regra. Então, é importante que o condomínio esteja ciente, né, do que está acontecendo e que consiga se adaptar à realidade do momento daquele condomínio. Mas uma demanda específica pode ser votada ad eternum. Enquanto houver demanda... Pode ser votada. Entendi. Tá. Outra coisa que tem mais alguma coisa para colocar, que eu já queria mudar de assunto. Eu queria sair podemos. É isso? Eu queria, aqui já estou vendo aqui, ó, 2h41 já. Deixa eu chegar aqui nos despejos. Por causa da pandemia, foi criada uma regra, não sei se é isso o termo, uma regra específica que proíbe o despejo. O que aconteceu e como está essa situação do despejo? Aquela pessoa física que atrasava o aluguel, ou aquele comerciante que não pagava também para o proprietário. Como é que está essa situação atualmente e o que era durante a pandemia e como é que está agora? Essa é uma pergunta bem legal também, porque foi bastante discutido durante a pandemia e até da forma como foi noticiado várias vezes gerou dúvida, né, para as pessoas. Então, todo mundo tem direito a não ser despejado? Não. Né? Pois é. Então, quando houve essa limitação, né, para evitar o despejo, ele tinha algumas regras específicas. Que foi em 2020? Foi em 2020, daí acho que em 2021 foi renovada. Até outubro agora de 2022, né? Ok. Então, outubro agora. Né? Já está acabando o mês, então até o final desse mês. Se não for prorrogado, eu acredito que não vai ser, porque a gente já está num momento bastante diferente da pandemia, né? Está em vigor. Ainda assim, mas o que é importante? Quando a gente fala quais são os requisitos para isso, né? Então, são locações residenciais. Eu não me lembro bem certinho o valor, mas se eu não me engano era que o aluguel custasse até R$600 ou R$900. Certo. Então, assim, não é nada estratosférico, né? Realmente para pessoas que pagam um aluguel mais não tão elevado, né? E também para as locações não residenciais o valor era bem diferente. Então, a gente sabe que hoje, para um imóvel não residencial, a gente dificilmente vai ter uma locação aí abaixo de R$2.000. Então, é importante que antes das pessoas tentarem se valer disso, se informem corretamente sobre esses requisitos para ver se elas estão atendendo. E agora sim também, né? Já está acabando. Agora então, sim. Eu lembro, a senhora estava lembrando que nós já tínhamos conversado uma entrevista antes, que era aquela demanda assim, fiquei desempregado na pandemia. Exato. Fiquei sem renda na pandemia. E aconteceu com muita gente. Entrei no auxílio do governo, exato, né? Exato. Então, de fato, foi uma medida que visava proteger, né, ali a moradia das pessoas ou a continuidade do negócio, mas que fazia muito sentido naquela época, né, em que a gente já estava realmente passando por um período de muita dificuldade. A gente sabe da história de várias pessoas que foram severamente afetadas pelos picos aí da pandemia. A gente pode falar que acabou? Não acabou, né? Mas a gente já está vivendo um outro momento agora, em que já houve aí, inclusive, um relaxamento de todas as medidas sanitárias, de todas não, né? Mas da maioria das medidas sanitárias, embora ainda seja bastante recomendável continuar adotando, né, as medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus da Covid ou de qualquer outro, inclusive dentro dos condomínios, tá? Perfeito. Agora, com relação a essas demandas judiciais que aconteceram em função da pandemia, o que aconteceu lá atrás que não está acontecendo mais agora? Olha, nos primeiros meses da pandemia, a gente teve muito pedido de renegociação, né, de aluguel, pedido de isenção de aluguel,
por conta das pessoas que estavam sendo afetadas ali, seja pela questão de perder o emprego, seja pela questão de fechar o comércio, né? Isso afetou duramente as empresas que trabalham com atendimento ao público e as empresas que produzem material, né? Que enviam componentes, enfim, a gente sabe que foi um impacto bem grande. Hoje a gente já percebe que o mercado já se reaqueceu, já há um novo movimento. Então, esses pedidos assim, de renegociação diminuíram absurdamente. Então, me explica como é que foi esse momento. Se prevaleceu o bom senso, se foi preciso ação judicial em algum caso, sem precisar citar um caso específico envolvendo nomes, né? Mas como é que foi essa relação entre proprietário e inquilino? Houve essa identificação, essa empatia com o problema do outro? Como é que foi isso de forma geral? Eu vou te falar da experiência que a gente teve acompanhando os nossos clientes, claro, nesse caso. O que nós percebemos é que houve muita empatia por parte dos proprietários, porque era uma situação que estava afetando todo mundo, né? Então, a gente teve proprietários que auxiliaram no sentido de reduzir o valor do aluguel temporariamente, ou alguns, inclusive, permitiram a isenção da cobrança do aluguel durante alguns meses, ou renegociaram no sentido assim, olha, então você fica 6 meses sem pagar agora, mas daqui 1 ano a gente pega essas 6 parcelas e divide em 12. Então você vai diluindo o valor que você teria que pagar para ajudar as pessoas a tomarem o fôlego, se reestabelecerem. Eu acredito que isso ajudou realmente muitas pessoas, ajudou muitas empresas. Por outro lado, a gente sabe que teve empresas que não foram tão afetadas, né, por conta da pandemia, que já trabalhavam de forma virtual, que já trabalhavam, que não demandavam assim, um espaço físico tão grande, ou pessoas que já trabalhavam de forma remota, né, e que acabaram tentando se valer de alguma forma dessas renegociações. Então, assim, houve muita empatia, mas também houve alguns casos assim de abuso, né? Digamos, não abuso, mas pessoas que tentaram se valer dessa oportunidade para tirar alguma vantagem. Entendi. Mas isso é uma coisa do ser humano, né? Sim. Infelizmente, a gente sabe que às vezes os bons pagam pelos maus. E aconteceu aquela coisa extrema do tipo, eu, proprietário, negociei com você, inquilino, e aí, infelizmente, esse negócio não conseguiu se recuperar e o inquilino perdeu o negócio e eu, proprietário, perdi o acordo que eu fiz? Aconteceu. A gente viu que algumas empresas realmente não aguentaram o baque, né? A senhora está falando do quê? Dá para falar o setor? Olha, a gente teve muito comércio de rua que acabou fechando. Isso não é segredo nenhum, né? A gente teve uma época... lojinha, confecção... Capinha de celular. Capinha de celular, né? Essas lojas. Cafés, né? Cafés que vendiam ali para o público todo dia. Enfim, ficou fechado, não tinha giro. Eles também dependiam do movimento do caixa, né? Isso é uma coisa muito do cuidado que você precisa ter, né, ao começar um negócio. Claro que a gente sabe que as pessoas têm um espírito empreendedor e querem seguir, mas você tem que fazer isso com planejamento, né? Tá. Então, assim, óbvio, ninguém previa que ia acontecer uma pandemia e que ela ia ter, assim, consequências extensas no tempo, né? Então, às vezes a pessoa até tinha uma programação ali de fluxo de caixa, mas não para aguentar tanto tempo como foi, e por isso acabou tendo que fechar o negócio. Então, esse é um bom assunto. Outros pois não. só assim, você perguntou dos setores, né? Academia de dança, academias de esportes, que as pessoas ficaram ali proibidas de ir, né? Ou poderiam ir com limitação de número de pessoas. As próprias lojas de shopping, que os shoppings ficaram fechados por bastante tempo também, né? Então, assim, o impacto foi realmente grande. E teve empresas que não conseguiram se recuperar. Sim. Academia mesmo, você ficava com crédito para poder voltar. Isso. Mas nem todo mundo conseguiu segurar as pontas ali para continuar pagando a mensalidade para que o professor não perdesse o emprego dele. Nossa. E agora, recente, a gente, né, passou tão rápido, que aqui a gente quer esquecer tão rápido, né? Mas foi agora. A gente quer retomar a normalidade, né, da vida. Exato. É que eu queria continuar nesse assunto pelo seguinte, mas antes, o escritório para que a senhora trabalha, qual é a dimensão dele, se a senhora puder falar, só para a gente ter uma noção melhor? Bom, eu tenho o maior orgulho de falar do escritório, né? Nós somos uma equipe bastante grande, nós temos aproximadamente 120 pessoas trabalhando lá no escritório. Pode falar o nome, né? Pode, claro. A Advocacia Correia de Castro é um escritório muito tradicional aqui de Curitiba,
Nós já estamos há 52 anos, no mesmo local sempre, Tá. ali no centro. E nós atendemos, né, as demandas imobiliárias, como eu já falei, e também atuamos em alguns outros setores. E são quantos advogados? Acredito que hoje a gente deva ter em torno de 60 ou 70 advogados, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tenho um número exato para passar. Mas nossa equipe é de advogados, estagiários, paralegais, temos também alguns profissionais que não são formados em direito, temos uma equipe que trabalha com soluções de automatização, informatização, relatórios. Então, uma equipe multidisciplinar que nos apoia e que é um diferencial muito bacana do nosso escritório. Tá. E o aprendizado que a pandemia deixou para vocês nessas etapas de refazer contratos, confiar na boa, e nós estamos falando de muita boa fé, né? A senhora acabou de dar um belo de um exemplo daquele proprietário que acreditou de verdade que o inquilino estava passando por uma dificuldade, o inquilino que se expôs a uma situação como essa e falou para o proprietário: puxa vida, me dá uma ajuda, não quero largar a mão do que eu estou fazendo aqui, mas me ajuda que eu vou te ajudar mais para frente. Quer dizer, essa situação humana, o que trouxe de aprendizado ou de experiência para vocês, advogados, que estão intermediando, aí sim, no papel, através da legislação, casos como esses? Nos mostra que, na verdade, o direito ele não pode ficar parado no tempo, né? Ele tem que estar o tempo inteiro acompanhando a realidade, ele tem que estar o tempo inteiro prestando atenção nessas novas questões que vão surgindo e que a gente não pode estar engessado. Eu acho que isso foi uma lição muito grande, e não só para nós, profissionais do direito, mas para todo mundo que passou por essa pandemia, né? Então, a gente tem que prestar atenção, acho que o cuidado, né, com os negócios, eu digo com os negócios de uma forma geral, inclusive o nosso próprio, né, da advocacia, o cuidado com as pessoas, você conseguir ter empatia pelo outro, entender que a condição que o outro está, às vezes não é porque ele deseja, né, mas porque foi uma decorrência das circunstâncias da vida. Então, acho que nós vivemos isso com vários clientes, não só no setor imobiliário, né, em todos os outros atendimentos que a gente fez, nós percebemos também que as pessoas tinham muita vontade em acertar as coisas, né? Ninguém quer ficar deixando problemas para trás, digamos assim. O acertar é o pagar o devido. Ou tentar renegociar de alguma forma, né? Poxa, nesse momento eu não consigo pagar, mas me dá um fôlego para eu poder me restabelecer, que eu vou pagar assim que eu tiver esse dinheiro. Então, por isso que eu falo que houve muita compreensão de muitos dos nossos clientes nesse aspecto, sabe? De tentar realmente ajudar e dar um voto de confiança de que seria possível superarmos juntos toda essa fase. Agora, uma curiosidade que eu tenho aqui, deu certo? Na maior parte, essas pessoas que tiveram esse prazo conseguiram se recuperar, estão dando mostras de que está... Deu certo. Deu certo. Eu vou falar que isso também recupera um pouquinho a minha fé na humanidade, sabe? Claro, porque claro, isso é bom a gente ouvir, claro. Mostra que as pessoas realmente, elas tiraram de uma situação ruim uma lição boa, né? Que é você tentar zelar por aquilo que você tem. Nem que você não tenha nada patrimonial, mas zelar pelo seu nome, pela sua reputação. Eu acho que isso é muito válido a gente destacar, né? Porque a maioria das pessoas e dos clientes que fizeram esse tipo de renegociação conseguiram cumprir ou vem cumprindo. Então, é realmente muito bom poder compartilhar essa notícia. E essa negociação, vocês intermediavam? Ou essa intermediação acontecia de que forma acontecia? Porque eu queria saber se tinha essa conversa olho no olho, inquilino proprietário, sabe? Porque, ou senão, vocês que sobrecarregavam essas histórias tristes, como é que funcionava? Aconteceu de tudo um pouco, não vou dizer que não teve conversa olho no olho, porque em alguns casos os inquilinos já conhecem os proprietários, né? E acabam participando. Em alguns casos é a imobiliária que administra, né? Sim. Então, a gente teve situações diversas, não teve uma regra geral para esse tipo de negociação. Mas me conta a história que ficou para você, aquela que você vai carregar pro resto da tua vida profissional. Puxa vida, eu acho que a história que eu vou carregar pro resto da minha vida profissional é a história que a gente viveu no nosso escritório. Né? Que de repente a gente tinha uma equipe bastante grande que precisou rapidamente se realocar todo mundo em casa para continuar atendendo. E essa é uma história que eu digo assim, uma história de superação muito importante, né? Enquanto a gente sabe que muitos escritórios acabaram tendo muitos problemas durante a pandemia,
Nosso time foi muito forte, foi muito unido, a gente conseguiu passar aí por N dificuldades, né, em relação a clientes mesmo, que também reajustaram seus contratos, que da mesma forma como outros setores pediram aí a redução, né, do pagamento dos nossos honorários. Sim. E nós também tivemos a sensibilidade de entender que, se passarmos juntos por tudo isso, continuaremos juntos. Então, acho que a grande lição que a gente tirou e o que eu vou levar para sempre na minha vida é isso. Foi a força que o nosso time unido teve para passar por todo esse momento complicado. Não tinha me ocorrido isso. É claro, um escritório de advocacia tem clientes que também se prejudicaram. Sim. E esses clientes chegaram e falaram: doutora, segura a onda aí do honorário. Sim. Dá para segurar esse honorário desse mês para daqui a um tempinho? Isso aconteceu. Sim. Aconteceram cortes, então, no escritório? De pessoas, não. Não? Conseguiram segurar? Sim. De pessoas, não. E isso também é um grande motivo de orgulho, porque a administração do nosso escritório ela é feita com excelência e muito voltada para as pessoas que integram o time, né? Então, a gente não nosso atendimento ele é focado no bem atender o cliente, né? O cliente é o nosso principal ativo, digamos assim, mas sem as pessoas a gente não faz nada. Eu acho que isso é muito importante de destacar. Então, a gente conseguiu proteger também as pessoas, né, para poder superar esse momento. A pandemia ela trouxe, até hoje nós estamos fazendo ali, quem participa de sessões, né, ou até tribunal do júri, as transmissões continuam correndo de forma online. Isso não é uma questão sanitária, viram que a praticidade que isso dá. E né? O custo, né, também total, de tempo. Muito de tempo, de estrutura, acaba sendo mais barato, né? A gente teve aí, por exemplo, muitas audiências que a gente precisava fazer contratação de correspondente em outros estados do Brasil, precisava, enfim, de um apoio local para nos atender. E com o aumento dessas audiências virtuais, a gente passou a poder fazer esse atendimento do nosso próprio escritório. Então, isso reduziu o custo para o judiciário, reduziu o custo para os escritórios, reduziu o custo para os profissionais. Então, claro, esse momento foi difícil, mas trouxe aí inúmeras mudanças e evoluções que vieram para ficar. A própria questão do trabalho remoto, né? Quantas empresas acabaram optando pelo regime de trabalho híbrido ou remoto 100%, porque viram que isso traz uma redução de custo bastante expressiva. Pequenas causas assim também, remoto? Algumas sim, mas a maioria já voltou. Tá. Doutor, estamos em cima do laço. Tem mais algum assunto que a senhora queira tratar que eu tenha esquecido de perguntar? Vou falar de um só, que eu acho que é importante para os tempos vindouros, né? Porque está vindo agora, a Copa do Mundo. Presta atenção, Marco Velho. Essa é feia. Colocar a bandeira na fachada, na sacada, né, do seu apartamento, pode ou não pode? Pode? Não pode. Não pode? Não pode. Por quê? Porque você colocar a bandeira ali vai fazer uma alteração da fachada do prédio. Tá? A gente sabe que isso aconteceu muito, tá? Bandeira do Brasil, da Itália, bandeira de da time, Polônia. agora na época de eleições, bandeira de partido. Os atleticanos tudo com bandeira agora na final contra o Flamengo. Então, assim, importante verificar. Mas você já pensou se num prédio todos os andares resolvem colocar uma bandeira diferente? Mas fica bonito. Como é que fica? Como é que fica a fachada e a estética do prédio? Mas então, eu quero assim, ver um síndico arrumar essa briga. Não, tô falando tem, sério. Viu? Tem? Tem sim. E principalmente quando causa discórdia entre os condôminos, né? Briga de time, briga de partido. Aí é verdade. Então, assim, é importante verificar o que dispõe lá na convenção do condomínio, no regimento interno, se pode ou não pode. Só um pouquinho, Marco Velho. Mas e se não tiver ali na convenção do condomínio alguma regra determinando pode ou não pode a tal da bandeira? Pelo sim, pelo não, recomendo-se não fazer, tá? Porque se você for conversar com o síndico e ele levar isso para discussão numa assembleia, é claro que você não vai ser multado pelo que você já fez. Mas aí você cria o precedente para que seja regrado de fato pelo condomínio. E sabe o que é interessante dessa Copa do Mundo? O jogo vai ser à tarde, 4 horas da tarde. Vai ser um fervo. Então todos esses barulhos que a gente tá falando vai começar muito cedo. Vai ser bom, Marco Velho. Vai ser bom. Essa Copa vai ser legal de assistir. Uma folguinha, joguinho, sempre é bom. Ô, doutora, muito obrigado pela participação da senhora. Faltou mais alguma coisinha? Acho que de minha parte tá bom, né? Nossa.